Eu, quando viajei a primeira vez para aqueles lados, parei numa estação em Zagreb e vi uma família tocando violino, tocando flautas, violinos e pandeiros, todos juntos, numa alegria danada. Falei, pô, parece o pessoal do Timário, né? O Timário levava a gente para as estações, levava o pessoal, e era uma tradição da tisaiada aí da nossa região, viajar pelo interior e parar nas estações e tocar, né? Sacava lá meu acordeon e aí por diante, né? A gente comprou um piano, então virou um ponto de referência. E Tiso com música é igual formiga com açúcar. Ela procura o açúcar, o Tiso procura a música. Eu acho que não teria ambiente melhor do que esse ambiente que eu cresci musical. Eu acho que nós, da família Tiso, somos privilegiados por termos a oportunidade de ter tantos músicos bons, talentosos na nossa família, né? E aqueles que não são músicos, mas têm uma alegria diferente, porque Tiso é uma coisa boa demais, de alegre. E eu comecei minha vida musical, que eu me lembre, antes dos 5 anos, vendo o meu avô tocar. Né? Meu avô Djalma, que foi para mim um exemplo de pessoa, um exemplo de vida, um exemplo de luta. Um sujeito que tinha apenas 4ª série de grupo e tinha uma sabedoria muito grande. E eu comecei minha vida musical com as minhas tias avós, né? Vendo isso dentro de casa. Eu via minhas tias tocando piano, que era um acontecimento muito comum na família, né? Então as casas estavam sempre abertas, sempre tinha um piano, sempre tinha uma tia que ensinava, que vinha de outra tia. Então essa transmissão desse conhecimento musical, isso aconteceu muito claro na nossa vida, na vida da família Tiso. E depois, quando a gente cresceu, ficou enorme e casou, e comecei a tocar junto com o Alex, que é neto dela, todas as vezes que a gente tocava nos lugares, eu entrava na minha casa, tocava o telefone. Oi, como é que foi? O Alex tocou bem? Tocou, tia Anitta, mas eu também toquei. Na casa da minha avó constantemente tinha música, era o piano, era o Mário Tiso que vinha para cá com o violino dele, o Vinícius Tiso, as filhas da tia Irene, todos os parentes da avó que tocavam o instrumento vinham aqui para casa tocar com ela ou sozinho. Então sempre tinha reuniões musicais aqui, a gente ouvia muita música, rádio vitrola, sei lá como é que chamava aquilo. E a gente ouvia muita música, e músicas, não digo eruditas, mas eram músicas mais qualificadas, músicas mais significativas. Por exemplo, eu comecei a gostar de bossa nova com 13 anos de idade, 14 anos, já se viu um menino de 13 anos gostar de bossa nova. Na família Tiso, a gente fala da intensidade musical, né? Então todo mundo se ouvia, todo mundo tocava, todo mundo... né? Queria participar, né? Um mostrar pro outro que tocava, né? Aí vinha familiares de mais longe, que é do caso Zé Tiso, Zé Próspero, que morava lá no outro lado da praça também, né? E isso era muito interessante. Isso levou muita gente a querer ser músico como os nossos tios, né? Tem como os nossos pais, como os nossos tios. Então, né? Foi seguindo, né? Um patrimônio musical disso tudo aí. Os encontros dos Tisos eram um acontecimento, né? Um acontecimento. Vários ensaios, a reunião da família inteira, enchia o teatro lá, né? Eu me lembro que uma vez nós interpretamos uma música do Cássio e do Canela, que aí tocou os 3 irmãos, representando a parte
da Ruth, né? A gente participou deles, acho que foram 2 ou 3. Isso é típico e característico dos tios mesmo, né? A gente tem um ar assim de festividade muito grande, uma animação, um sentimentalismo, né? Todo mundo muito apaixonado. Então, quando toca, chora, dança também chora, fica muito animado ao mesmo tempo. E os tios são ciganos, né? A nossa herança é cigana. E eu tenho a impressão que lá no passado, bem longínquo, as festas que aconteciam da turma dos ciganos eram muito animadas. Em volta de fogueira, sempre tem um instrumento que aparece no meio, e a hora que esse instrumento aparece, então aí a coisa fica animadíssima, né? E a gente dança, e a gente canta, mesmo no cemitério, que vocês já estão sabendo das serenatas no cemitério, né? O tanto que são animadas. Turma de casa. Era eu, o Veloz, a Ana Maria, até tem a foto, Ana Maria, Maria Clara, a Débora e o vô Mário. Turma lá de casa. Tocamos muito. Boa Esperança, Coqueiral, Santana da Várzea, Três Corações, Alfenas. Fazia os bailinhos, sabe? E o vô gostava demais de uma cerveja. Aquilo para ele era festa, né? Eu sei que a tia Orlando com a tia Valda, acho que foram estudar em outra cidade, não sei se é Alfenas, por aí assim, e estudaram piano. E daí começou, né? Aí todo mundo, acho que, sei lá, todo mundo comprou um piano, todas as casas tinham um piano. Tia Irene lá em casa, na tia Valda, na tia Orlando. A tia Itinha eu não lembro de ter piano. No Tivaval, todo mundo tinha piano. O Timário também não tinha piano. O Timário foi pro lado do violino, né? O Vaval do violão, o Toninho Prósperi, que é tiso também, para a flauta, e essa quantidade de piano, né? Olha quanto que tem. Depois veio o Djalma, agora tem o Alex, agora tem o Matheus. Isso era de graça. Ninguém cobrava, ninguém era profissional da música, mas todo mundo era assim, amante da música, né? E onde reunia pessoas da família Tiso, sempre de alguma maneira aparecia um instrumento, ou a gente já levava um acordeon e aquilo virava uma festa, né? 5 encontros musicais na musicais, sim, eu estava até esquecendo desse. São registros importantes, né? O primeiro e o segundo foi mais clássico, porque reuniu uma geração que hoje já muitos deles já passaram. O primeiro foi no Centro Cultural, o segundo também foi no Centro Cultural, e isso é um registro importantíssimo da família, porque cada família, cada um dos filhos do vô Célio trouxe e mostrou o que eles podiam fazer, né? Ou fazer, né? Inclusive, eu, Carlinhos e o Clever, nós temos uma espécie de trio, né? Os filhos da Ruth, enquanto que eu canto, Carlinhos no piano, Clevinho na flauta. Geralmente as composições são nossas mesmo, né? Isso. E sempre nós participamos. Todo mundo que vem aqui percebe um pouco que o Wagner tem um destaque, né? Um certo destaque, com toda razão, né? É. E uma razão muito específica foi que a mãe do Wagner, Tia Valda, que era a mais novinha de todos, né, dos filhos do Célio, ela começou a dar aula para o Wagner, mas o Wagner, como todo gênio, meio rebelde e tal, não
prestava muita atenção na aula da mãe, né? Então a tia Valda, em um certo momento, meio de desistência, falou: menino, vou levar pra rotinha, né? Com a sobrinha minha que é mais brava, né? Você vai passar apertado com ela. Então a mãe praticamente foi a primeira professora de piano do Wagner. Do Wagner. Né? Que ela carregava isso com orgulho. Nossa, intenso. Ela, né? O tempo inteiro falava, tal, mas nunca falou assim, professora, não. É o orgulho contigo, né? Isso. E muito reconhecido pelo Wagner, que o Wagner, em várias entrevistas, mesmo num livro que foi escrito sobre a vida do Wagner, ele sempre fala. Sempre, né? Citava, né? Citava a mãe como a professora que deu os primeiros passos. E mais a Ruth foi minha professora de piano, porque eu era muito rebelde, a minha mãe fez eu estudar com ela, porque ela me dava beliscão e eu ficava quietinho no piano. A Ruth, ela não tocava, ela ensinava. Ruth, toca uma música, não sei tocar piano, mas é como ninguém. As mãozinhas de pianistas hoje por aqui, você sabe direitinho quem foi aluno dela. A mão é diferente. A mão é redonda, é bonitinha, porque ela era muito cuidadosa nesse ponto, né? E assim, todas as pessoas que foram alunos dela de piano só falam bem, só. Era assim, ensinava como ninguém, tinha aquele dom para ensinar. Era brava, muito brava, né? E igual a ela, temos o Carlinho, né? Filho dela, que é um mestre também na música, né? O Carlinho estudou comigo nesse lugar que nós estamos aqui. Aqui era o conservatório. E tínhamos um uniforme. Era uma calça vermelha. Ele odiava a calça. Então o que acontecia? A Ruth trazia o uniforme dentro da pasta dela. Ele chegava aqui na porta, vestia, ia no banheiro, vestia a calça, tinha aula. Saía, ia ao banheiro, tirava a calça, punha a roupa dele e ia embora. E a lição era assim: vamos, Carlinho. Ele estudou comigo. Vamos, Carlinho, vamos. Toca uma vez, tia Nancy? Toco. Aí depois ele tocava. Da minha mãe, a Rutinha Tiso, as lembranças são as mais bonitas e melhores. Me lembro que desde criança, ela, com um piano que tínhamos aqui, que por incrível, por essas curvas do destino, meu pai tinha comprado esse piano sem ela saber, e esse piano chegou exatamente no dia que meu pai tinha falecido. E foi esse piano que tornou possível a vida dela, né? A criação, porque ela começou a dar aula e tudo. E eu me lembro de criança que as crianças vinham aqui, eu também era, né? E desde cedo, desde cedinho, às vezes eu estava dormindo e eu já conhecia todos os exercícios, sabe? Então, a criancinha estudando e tal, às vezes elas vinham para o estudo, porque não tinham piano em casa, e às vezes elas vinham dar aula. E eu fui decorando os exercícios todos. Então, quando as crianças erravam, eu já detectava o erro lá. Às vezes eu estava deitado ainda, sabe? E algumas vezes eu falei: mãe, o menino errou ali, errou uma nota ali, sabe? E eu cresci nesse ambiente nesse ambiente de música, e a minha mãe sempre foi, ela tinha uma característica de agregar, né? Um exemplo disso é essa parede que ela nos deixou, com fotos de vários primos, tios, né? Primos dela, que é um registro da história da família, né? E ela sempre cuidou muito, ela sempre se interessou muito por aqueles, principalmente aqueles que ela notava que tinham
um pouco mais de talento, e aí ela fazia de tudo para que ele crescesse, que ele estudasse, que ele sempre estava ligada, muito ligada. E eu fiquei sabendo de muitas coisas depois que ela faleceu, de coisas que ela tinha feito, de que ela tinha de ações dela, né? Além de outras, que ela sempre foi muito generosa, muito caridosa, tinha programas de assistência grande aí para várias pessoas e tal. Então minha mãe foi um exemplo para nós. Piano, tanto que assim, ela era tal mesmo, brava, mas muito boa, muito boa. A mãe realmente era muito incentivadora. Era muito incentivadora. Era tão incentivadora, mas tão incentivadora da música, e das pessoas que tocavam, além de ter dado aula para metade de Três Pontas, quase, né? Isso, Uma vez eu trouxe um vídeo aqui de um grupo de Três Pontas, uma, né? Uhum. Eu estava assistindo com ela aqui, tocando assim, ela falou, mas esse menino foi meu aluno. É. Mas essa moça foi minha aluna também. Mas esse rapazinho também foi meu aluno. Então, né? Era tudo. E a mãe gostava tanto de incentivar sobre esse aspecto que a gente está falando aqui, que até em show de rock do Led Zeppelin, ela foi para ver o Marrequim tocar guitarra. Sim. Em pleno centro cultural, roqueiro, aqueles moços tudo arretado, e a dona Ruth lá no meio. Essa é famosíssima, né? Essa foi tocada em 1000 lugares, né? Eu todo mês ia lá, todo setembro. O Roberto, o Fábio e o Judardo, ficava um mês em Três Pontas. E era só festa, eu ia muito nesse tempo. Ia pros barzinhos, tocar violão, ficava na casa da Ruth, ficava um mês na casa da Ruth, ou então na Aparecida, lá do Davi. Oswaldo Tiso, Zé Tiso, todo mundo. E eu aprendi a tocar, fui tocando, juntou todo mundo, porque a família Tiso tudo toca, né? A minha infância foi muito musical, né? Principalmente na casa da minha avó Orlando lá, que era uma casa que recebia muitas pessoas. E isso eu acho que foi uma das coisas mais marcantes na minha vida, porque era uma casa onde todo mundo chegava, sentava e tocava uma música e recitava alguma coisa. Eu lembro dos aniversários na casa da minha avó. Eles eram fantásticos porque as pessoas iam para lá e a gente passava um dia inteiro tocando música, rindo e bebendo cerveja, e era uma coisa muito divertida. A questão da música nos tios é uma questão muito verdadeira, peculiar, né? Entranhada na família, né? Nossa família Tiso Três Pontas tem uma tradição de música muito grande, porque todos os antigos e os mais novos se tornaram músicos, né? Não digo profissionais, mas músicos, né? De tradição, de gostar de tocar, né? Eu lembro que meus primos mais antigos, mais velhos que eu, como o Duílio, tocava um piano bonito, gostava de jazz. Assim como o Djalma, meu primo mais velho que eu, gostava de música brasileira antiga, né? De Ari Barroso, por aí, né? Luiz Bandeira e outros. Isso, de uma maneira geral, influenciou a nós todos. Um dia alguém me contou que o meu pai gostava muito de cantar. Isso. Um dia ele passou lá na frente da casa do vovô Alcino, a janela estava aberta, e viu um musical lá dentro, né? Tinha o sarau, né? As primas, tudo tocando, Leila, Lenise, Ruth, Nancy, tal. E achou bonita aquelas moças lá, todo mundo tocando acordeon, piano, sabe? E ele meio que não saiu da janela. Ele ficou lá um tempão na janela, sabe? E falou assim, essa família vai ser a minha também. Olha só. Colocou na cabeça que dali não ia sair mais não, né? Aí começou tal, e se interessando por uma, por outra, e conseguiu namorar a Ruth Tiso. Olha só. Estava casando com a Ruth Tiso. Tem uma coisa que me fazia tocar. Eu comecei a tocar violão, tocar piano, tocar
pistão, tocava de abacuado. E eu me lembro assim de ver minha mãe tocando, dando aula de piano, dando aula de acordeon, eu me lembro muito bem, dando aula de acordeon para Verinha, eu sentada pequena, brincando do lado, eu tenho essa memória, né? E assim acompanhava nos casamentos, que ela tocava em muitos casamentos, nessas audições anuais ou semestrais do conservatório. E depois sempre acompanhei, né, assim, porque tinha o tio Djalma que tocava, lá na Tia Ruth era aquele ambiente musical, onde tinha festival a gente ia, né, Festival de Boa Esperança, Festival aqui de Três Pontas, e sempre fui nesse meio, né, sempre estive nesse meio. Todos, a gente não sabe muito bem explicar, não, o porquê do sangue dessa musicalidade nessa família. O que a gente, pelo que eu pesquisei quando eu fiz o livro, parece que esse dom musical veio da vovó Isaura. Porque eu nunca vi falar que o vovô Célio tocasse algum instrumento. A vovó Isaura tocava bandolim. Eu comecei a estudar piano no conservatório e com a minha mãe aqui. E eu tinha um vizinho, na época, né, que se chama, né, Cuiquinha. Sabe? E eu gostava de ficar muito na rua com a molecada aqui fora, na rua, brincando, e a mãe chegava na janela e gritava: Clever, vem tocar piano! Porque já estava na hora de fazer os exercícios, né, dos estudos do conservatório. Então isso até hoje, né, esse meu vizinho, quando ele me vê, ele grita, em vez de me chamar pelo nome, ele grita: Clever, vem tocar piano! Imitando a mãe, me chamando, né? E que verdadeiramente, assim, Tiso é sinônimo de música, né? As pessoas todas, digamos, com quem eu encontro, e que, você é Tiso, então isso é sinônimo de música e de alegria. Gileno, que eu disse que foi meu primeiro ídolo musical, eu era muito jovem ainda, e ele já estudava com a minha mãe e tocava Chopin, e fez o hino do centenário de Três Pontas com a letra do meu pai, Francisco. Muito bonita a letra, muito bonito o hino tradicional na cidade. O Gileno, ele foi assim, um artista, né? Ele, além dele ter muita facilidade para aprender o piano, ele tinha o ouvido absoluto, que é uma coisa importantíssima da pessoa. E está aqui outra pessoa que está lá na esquina, dá uma nota, ele sabia direitinho a nota que é. Tem pessoa especial nisso. Porque o Gileno tocava pra gente, assim, com a alma, né? Ele tocava qualquer instrumento e ele emocionava a gente, assim, de uma maneira muito simples, o jeito dele tocar, o jeito dele ser também, que eu acho que vai muito com juntar, agrega valor, né? O jeito que o Gileno era uma pessoa simples, uma pessoa educada, uma pessoa muito sincera no modo de falar, de agir. Então, assim, eu sou muito suspeito para falar disso. Foi uma figura muitíssimo importante, né, dentro da história da família. Não só pela música dele, mas pela figura dele, né, pela presença dele. Então é uma lembrança musical e afetiva muito forte, assim, o tio Gileno. É uma figura ímpar, um músico e tanto. Tinha muita gente de Varginha e eles pediam: toca isso, Gileno, ele tocava. Toca aquilo, Gileno, tocava. De repente um lá pediu música mais caipira, aquela música mais... Ele levantou e falou assim: ô moço, você tá me achando com cara de quê? Gente de Varginha, acho que tinha gente do banco, sei lá o que, eu dali naquele enjoamento. Você tá me achando com cara do quê, gente? Foi lá e fechou o piano. Fechar o piano. Você fala sobre o Gileno, né? Eu tenho um caso muito interessante para contar dele, que eu conheci um cantor, né? O Alexandre Ares, né?
Ele veio aqui em Três Pontas uma vez e estava dando uma entrevista na rádio, acabou que eu ganhei um CD dele e eu fui buscar o CD. E aí quando eu cheguei lá, que eu falei que eu tinha um restaurante, perguntei se ele não podia dar uma canja aqui. Ele falou assim, claro, vou lá, mas eu preciso de alguém para me acompanhar. Eu falei, não, tem o Gileno lá, nossa, sem problema, né? E ele veio mesmo, ele apareceu aqui. E quando eles começaram, o Gileno tocando e ele cantando, um nunca tinha visto o outro na vida. Gente, eles vararam aqui até 6 horas da manhã. Mas... O Alexandre Ares ficou encantado com o Gileno. Mas o bom, que o Alexandre Ares, ele ganhou no concurso, no Raul. Ele é profissional, Gil, né? Ele é profissional, já gravou, ele grava só músicas, boleros e tudo, né? E a hora que ele chegou aqui, que ele viu o Gileno tocando, ele falou, nossa, esse moço toca tão bem. E pediu pro Gileno tocar um bolero, outro bolero, e o Gileno começou a suspirar do jeito que ele fazia. Ai, ai, né? Aí uma hora o Gileno não aguentou e falou assim, como é que você chama mesmo, moço? Ele falou, eu chamo Alexandre Ares. Aí ele falou assim, você tem uma voz tão boa, por que você não canta música boa? Aí o Alexandre Ares falou assim, você não tá gostando? Ele falou assim, eu tô detestando, eu tenho horror de bolero. Aí o Alexandre Ares falou, mas o que você gosta? Ele falou assim, eu gosto de Chico Buarque, o Gileno falou. Aí eles tocaram, o Alexandre tinha cantado uns 3 boleros, aí eles tocaram mais ou menos de 11 horas até as 5 horas da manhã, todas as músicas do Chico Buarque. Aí a hora que acabou, o Alexandre Ares falou assim, eu vou te levar embora comigo, pra tocar comigo. Lá em São Paulo. No mundo, de São Paulo, onde for. O Gileno falou assim, nunca. Pronto, acabou o assunto. Uma figura ímpar, né? O Gileno, ele ficava muito bravo, sabe? Ele tinha uma facilidade muito grande, mas ele ficava muito bravo com as coisas, sabe? Às vezes ele estava tocando, a pessoa vinha pedir uma música, ele falava, mas nunca que eu vou tocar essa música. A pessoa chegava cheia de, ô Gileno, toca essa música. Ele falou, e ele tocando, sabe? Mas nunca que eu vou tocar essa música, sabe? Muito interessante, ele gostava muito de um chocolate. E ele era rebelde, sabe? Então eu falei, Gileno, nós vamos ter que fazer isso. Ah, isso eu não vou, sabe? E Gileno, mas não é possível, bem, nós temos que obedecer, você vai sim. Ah, sei lá, aqui ó, lá na tua gavetinha tem chocolate. Mas igualzinho criança, sabe? Aí ele abaixava, então eu vou, viu, Gileno? Pode deixar. Sempre o Gileno tinha muito desse lado festivo da família, né? Então, assim, Natal com o Gileno lá em casa era motivo pra gente, quando já não tinha mais o piano, lá na casa do vô e da avó, montar o teclado na garagem e fazer aquela bagunça musical maravilhosa com ele noite adentro, né? Até de manhã. O Gileno tem muito dessa coisa musical festiva dos tios, né? Que é muito legal, que existe bastante até hoje, assim. Estava no gabinete porque ele se formou em odontologia e eu precisava da introdução da Canção dos Marinheiros com o Cisne Branco em Noite de Lua. Eu não tinha introdução e a fanfarra do Coração de Jesus ia tocar. Aí eu fui lá e falei, Gileno, escreve para mim. Ele parou com o paciente, pôs naquela mesinha redonda cheia de objetos lá do dentista e escreveu a introdução. Então era assim, era um pianista mesmo, muito grande. Então quando ele foi avisar pro professor Pedro de Castro que ele ia sair do conservatório, porque ele ia voltar para estudar aqui em Alfenas, o senhor Pedro de Castro não acreditou. Você acredita que o Pedro de Castro ajoelhou nos pés do Gileno, pedindo para ele não sair do conservatório, para ele não deixar a música? Mas o amor falou mais alto. E ele foi, para nós foi muito bom, porque aí ele veio e fez essa vida de músico, né? Estudou a odontologia, mas não exerceu, porque ele gostava era da música, né? E foi
foi isso. Ele foi um grande músico, muito bom mesmo. Solidão. E chegou no final, tinha um acorde que soava, né? E depois ficava um fade out, assim, ia morrendo, sabe? E foi lá no clube. E aí o pessoal deu esse acorde, só que aí não morreu, sabe? E ficou. E ele deu um tempo, né? E ele tava junto, tocando junto. Aí ele olhou para trás da banda e falou assim: mas vocês não vão parar, não? Foi muito engraçado, mas daquele jeito dele, né? Escuta, vocês não vão parar, não. O Giliano tava tocando, aí o Arthur Moreira Lima levantou, foi lá e falou assim: você é irmão do Wagner. Eu tô gostando de ver o seu jeito de tocar, é diferente, mas é parecido com o do Wagner. Aí o Giliano falou: obrigado, né? Aí ele falou assim: e esse piano play de 2 pedais é maravilhoso, esse piano francês aí. Aí ele falou assim: eu posso dar uma dedilhada no piano? Aí o Giliano falou: até é bom que eu tô doido pra mijar. Saiu e o Arthur Moreira Lima deu uma dedilhada, não tocou nada não, mas deu uma dedilhada assim. Aí o Giliano voltou, ele falou assim: esse piano é sensacional, maravilhoso, mas esse dó central aqui, ó, tá muito desafinado. Aí o Giliano falou assim: tem 8 anos que esse dó tá desse jeito, mas por que você preocupou com essa nota se as outras estão tudo boas? Aí o Arthur Moreira Lima falou assim: o senhor sabe que o senhor tem razão? E foi e sentou. É um grande ídolo, uma grande primeira referência assim da família, né? Tinha uma história boa com o Giliano, saudade. Começou com o vô Mário pedindo para nós, sentado no bar, quando eu morrer, vocês vão fazer uma serenata lá. Essa serenata é uma das coisas mais bacanas, porque assim, começou uma coisa lá, eu ainda era pequena, eu acho que quando começou isso, mas é tão bonito a gente ir para aquela serenata, para a gente homenagear aquelas pessoas, aqueles nossos parentes que estão lá, e assim, é uma coisa, mexe muito com o sentimento. Em momento algum se tem uma tristeza ali, se tem uma boa recordação de uma família que toca música. Nossa, eu gosto demais da serenata dos tios. Era uma loucura total, todo mundo, era um espetáculo. A família, além da família Tiso, Três Pontas levava um mundo de gente lá só para participar desse evento. Estavam lá, porque na época também a gente levava violão para o bar, ficava cantando, o Veloz com um bandolim. Bandolim, isso, E num certo momento lá o Veloz falou: vamos fazer uma serenata pro meu avô, Mário Tiso, que tinha falecido há pouco tempo. Né? Aí eu falei: o meu Veloz, não é por nada não, mas o tio Mário faleceu, como é que nós vamos fazer serenata para ele? Ele não vai estar lá na casa dele, mas não, cara, nós vamos pro cemitério. O cemitério. Cemitério fechado. Era às 10 horas da noite, 11 horas da noite, né? Só sei que a ideia surgiu, o efeito, e saímos do bar, fomos pro cemitério, como se fosse aquela velha procissão que segue para ir pro cemitério, né? E aquela velha procissão que vai pro cemitério. Isso, E a gente o trajeto pulou o muro, foi lá até o jazigo dos Tios, né? E lá tocamos várias músicas, inclusive A Lenda do Beijo. A Lenda do Beijo. Era a música tem de ter, né? O tio Mário, ele sempre falava, né, com os netos, que é o Fernando Antônio, o Veloz, né, o Laral, a Débora. Ele também criou um conjunto de violão, né, dessas netas dele. E ele falava: quando eu morrer, no dia que eu for enterrado, todo ano eu quero que vocês
façam lá no cemitério uma serenata. Foi daí que nasceu a serenata da família Tiso, porque aí a gente ia, no começo ia só assim, ó, o Zé Tiso, que era o filho dele mais velho, o José Prósperi, que também era Tiso. Quando eu voltei de Belo Horizonte, eles me perguntaram se eu não queria tocar o acordeon. Eu fui, entrei nesse grupo, mas era assim, uma coisa simples, que tocava em frente ao túmulo, não tinha ninguém para assistir, nem nada disso não. Depois é que foi crescendo, que também foi morrendo, muita gente foi enterrando lá, colocando lá nesse túmulo, né? E aí também transformou nessa serenata que traz até pessoas de outras cidades que ouvem falar dessa serenata e vem e acha assim uma coisa maravilhosa. Eu peguei ainda assim algumas serenatas à noite no cemitério, aqueles Tiso antigo, que eu nem lembro exatamente quem são. O Vinícius Tiso estava lá. Eu lembro daquela imagem muito louca, né? Do cemitério à noite, os túmulos, aquela coisa. Aqueles Tiso narigudo, né? Antigo. E rolando a serenata. São lembranças bem interessantes. As festas dos Tisos sempre, né? Você vê? Enfim. Imagina, tinha, acho que eram 15 acordeons tocando as mazurcas. Era a veiarada, as mulheradas, tudo nos acordeons. Era uma coisa fantástica, pô, né? A gente tinha sempre 3 tios, né? 3 primos, tios, que eram as peças fundamentais dessa serenata. Um deles era o Vaval, o outro era o Zé Tiso e o outro o Zé Prósperi, né? Mas Zé Prósperi e Tiso, todos são da mesma família, né? Porque vieram da Itália, os Prósperes e os Tisos, e se entrelaçaram. E numa dessas serenatas estava lá o Vaval, o Zé Próspero e o Zé Tiso, né? Ao violão. E sempre tinha que ser feito um ensaio antes, né? Todos os anos fazia o mesmo ensaio. Era a mesma dificuldade para achar o livro de partituras que o Zé Tiso tinha. Ele tirava xerox para todo mundo, para deixar tudo pronto. No outro ano chegava e cadê as partituras, né? Então já começava por aí que o Zé Tiso já virava e falava assim, mas vocês perderam as partituras de novo. Uma coisa inusitada, né? Uma serenata no cemitério. As pessoas não entendem muito bem, sabe? Assim, inclusive amigos meus, amigas e tal, mas como assim? Vocês reúnem todo mundo no cemitério à noite para tocar e tal, né? Só que a gente nunca viu dessa forma, né? Era um encontro mesmo, né? Mais um encontro da família, né? Como toda vez acontece, aí mistura essa descendência italiana misturado com o sangue meio daquele lado lá da Iugoslávia, né? Zagreb, e muita festa, muito riso, muito choro, muita música. E é assim toda vez que a gente se encontra. Todos os anos a gente, no mês de maio, em homenagem a ele e ao resto da família que está tudo aqui, todos os músicos, a gente faz essa serenata em homenagem não só a ele, como a todos da família. Tiso é sinônimo de festa.